pioneiros como André Lemos, Marcos Palacios, focado em estudos sobre o ciberespaço, possui uma obra vasta sobre os impactos de novas tecnologias na sociedade e na cultura contemporâneas, e oferecem um panorama amplo do tema, dando ênfase às cibercidades, jornalismo online e política na web. Um trabalho de referência nesse sentido é do livro Cibercultura, Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea, 2004, de Lemos. O autor é um dos pioneiros a estudar o tema no Brasil e, juntamente com Palacios, criou o Centro Internacional de Estudo e Pesquisa em Cibercultura, em 1996, com sede na Universidade Federal da Bahia. Desde então, produz investigações dos mais variados assuntos ligados à internet, abrangendo novos formatos jornalísticos e seus produtos, como TV digital, e-books, relações comunicacionais, reconfigurações corporais e comunicacionais, com o tema de práticas sociais e, entre elas, hackers e as ciberatividades, comércio como eletrônico, publicitário, de marketing online e de gestão de informações, artes eletrônicas, entre outras, web art, músicas eletrônicas e board art, práticas discursivas e interativas relacionadas ao hipertexto, além de questões ligadas à cidade e à esfera pública. Para ele, a cultura digital e cibercultura são tecnologias não apenas de transformação material e energética do mundo, mas que permite a transformação comunicativa, política, social e cultural efetivamente. Porque dessa forma conseguimos transitar informações bem simbólicas, não materiais, de uma maneira inédita na história da humanidade. Segundo o sociólogo, a gente pode empregar como sinônimos cibercultura e cultura digital, que seriam nomes para a cultura contemporânea, marcada a partir da década de 70 do século passado, pelo surgimento da microinformática. Sendo assim, a cultura digital é algo que já existe entre nós desde a década de 1970 e ganhou contornos mais políticos e mais comunicativos até hoje. Desse modo, a microinformática surge junto com a contracultura e fruto da contracultura. Para o sociólogo, o surgimento da cibercultura se dá a partir da microinformática, porque ela tira o poder de informação da mão de uma elite na época militar e industrial e transforma isso paulatinamente. Segundo ele, nesse desafio continua a ser a questão da inclusão, trazer essa potência de informação para todo mundo. Então, a cibercultura não é fruto apenas desse desenvolvimento tecnológico, mas de uma confluência entre a sociabilidade que emergia na década de 1960 em uma posição contrária a alguns discursos hegemônicos da era moderna, a razão, a ciência e a técnica, e transforma numa espécie de apropriação coletiva desses dispositivos. Para o sociólogo, ainda estamos nesses impactos e coisas ainda continuam a ser produzidas a cada dia. Assim se situa o surgimento da cultura digital, não no surgimento da informática na década de 1940, mas a partir da microinformática. O sociólogo sugere fazer da internet uma arte. Segundo ele, a internet possibilita a autoexpressão, ou seja, pela primeira vez, as pessoas estão efetivamente podendo produzir ou tentar buscar sentido nas suas vidas a partir desses dispositivos, produzindo informação, escrevendo, lendo e compartilhando, e mais escrever textos com foto e vídeo. Para Lemos, o grande desafio é fazer com que as pessoas produzam coisas colaborativamente e produzam coisas de maneira distributiva, porque nós fomos acostumados durante muitos séculos a ter nos grandes meios de cultura de massa, incluindo aí o cinema, a possibilidade de ser no máximo um espectador. Diz que hoje precisamos, em termos de inclusão, ensinar as pessoas a aproveitar um potencial. Segundo Marcos Palacios, esse termo cultura digital surgiu para fazer uma separação entre a cultura até então existente a algo que estava emergindo, que era o digital. Para ele, essa separação inicial vai perdendo sentido à medida que o digital vai se estranhando nas coisas. As tecnologias digitais vão se naturalizando na vida das pessoas, ou seja, todos nós, independente de onde vivemos e da idade que temos, estamos inseridos no mundo digital. Palacios diz que a reflexão a respeito da tecnologia na vida social é muito importante. Desse modo, o desvelamento do real e a função da atividade científica dessa atividade do pensamento. E ainda, falando da contradição, do conflito do choque de interesse, diz que a tecnologia não é de modo algum neutra. A tecnologia existe
da conflituosa relação de sua própria ação em cada momento social. Quanto à questão relacionada ao que chamamos de ciberespaço, o sociólogo diz que cada vez menos é necessário se falar nesse assunto, pois na sala de aula, quando estamos em contato físico com os estudantes e ao mesmo tempo usando em tela de projeção conectada, estamos nos apropriando de elementos que estão absolutamente incorporados àquele ambiente físico e assim sendo são coisas que estão no chamado ciberespaço. Comentando das mídias tradicionais, diz que essa revolução traz a necessidade de criação de linguagens. Por exemplo, a internet pode ser pensada como um espaço para onde se transpõem certos formatos já existentes. Ver um vídeo tradicional a partir de um site. Outra coisa é a criação de linguagens próprias aos meios. Quando se refere à função de filtrar e hierarquizar a informação, fala sobre o jornalismo da internet. Diz que uma das linhas de discussão é justamente essa questão de personalização da informação. O sentido de comunidade que o jornal vinha historicamente criando desaparece. Um resumo entre os textos lidos que estamos construindo com o uso de vários serviços da internet em nossa disciplina, percebemos que realmente à medida que o digital vai entrando nas coisas, as tecnologias vão se naturalizando na vida das pessoas, como afirma Palacios. Para André Lemos, um dos pioneiros em pesquisa sobre o tema no Brasil, a cibercultura deve ser entendida como a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica, que surgiram com as convergências das telecomunicações com a informática na década de 70. André Lemos focou na caracterização da cibercultura, deixando pistas de como os educadores poderiam ter tirado proveito do potencial conversional das atuais mídias digitais. Lemos resumiu a cibercultura como a cultura de leitura e da escrita, em contraste com a cultura de massa média, onde a emissão era centralizada. E esse potencial de ler e escrever de forma ampla que, dentre outros aspectos, os educadores precisam incorporar às suas estratégias didáticas, que, como aponta Leia Fagundes, não é a didática do currículo fechado do livro didático do ensino. O foco deve ser na aprendizagem, nas interações generalizadas entre alunos e docentes. Leia insistiu na epistemologia genética piagetiana para justificar a abordagem da colaboração e da construção do conhecimento na sala de aula. Lemos acredita que não é necessário ensinar para a cultura digital. André Lemos, na verdade, estava dizendo que a apropriação da técnica digital está banalizada no cotidiano dos alunos. Temos que ensinar para e na cultura digital. Podemos pensar que para estaria na apropriação da técnica e para a apropriação de uma pedagogia que dê conta de processos complexos de ensino-aprendizagem na cultura digital. O que vemos na prática é que os docentes necessitam tanto desenvolver habilidades para o uso de novas mídias, quanto necessitam de aporte pedagógico que dê conta de ensinar na cibercultura. Lemos disse que o problema dos alunos é que eles não leem, clicam aqui, ali e acolá, mas não querem ler os textos acadêmicos. Leia Fagundes mostra que é possível reverter esse quadro quando de fato focamos na educação dialógica, na interação e na colaboração, e deu seu exemplo como a tecnologia na sala de aula pode ter de fato contribuir para a motivação e a pesquisa voluntária, ou seja, a didática que está sendo posturada por Leia e outras para a cultura digital não pode ser a didática da imposição, pois essa coerente somente na lógica de distribuição, da emissão centralizada. Hoje, retornando à cultura de leitura e da escrita levantada por André Lemos, o que precisa ser atualizado na sala de aula, seja ela virtual ou não, é essa potência convencional da nova mídia. Em vez de pensar no modelo didático como os passos A, B e C, talvez seja mais importante ter como orientadores didáticos os princípios mesmos que regem a própria cibercultura.